Hoje a gente vai falar, a criatura de hoje é inveja. Quantos aqui já foram acusados em algum momento? Ah, você está com inveja. Eu já fui várias vezes. Alguém já foi junto comigo? Gente, quase ninguém. Vocês são demais. Porque falou alguma coisa. Não, fulano é assim. Ah, você está com inveja. Nunca ouvi ninguém dizer a verdade. Sempre as pessoas falam, claro que não é inveja. Inveja é coisa nenhuma. Inveja é um assunto difícil de tratar, porque para mim e para você, inveja é um negócio que a gente tinha quando tinha 5 anos de idade. Né? Eu tenho inveja do caminhãozinho do outro. Eu tenho inveja porque ele brinca mais com meu primo brinca mais com aqueles outros do que comigo. A gente pensa, essa é uma coisa de criança, pastor André. Então, não tem muito propósito. Então, a gente fica num pensamento que, se alguém finalmente admitir realmente o meu problema é inveja, fica com vergonha de falar porque alguém vai dizer, cara, vê se cresce. Se o teu problema é inveja, basta você crescer e amadurecer, porque isso é coisa de criança. Mas a Bíblia trata desse assunto não para crianças, fisicamente, talvez crianças espirituais, sim, mas ela trata com adultos, com a sua igreja. Dificilmente alguém vai admitir ter inveja ou ser invejoso, porque nós achamos principalmente que se existe alguma inveja em nós, vai passar rapidinho. É algo momentâneo, é algo passageiro, e nós vamos, à medida que nós crescemos, aquilo vai desaparecer da nossa vida. E, frequentemente, nós nos enganamos em relação a isso. E eu vou submeter a você algo que você vai escolher acreditar ou não, é contigo, mas eu acredito que todos nós, sem exceção, em algum nível, lidamos com a questão da inveja. A maioria das vezes que nós temos alguma inveja, não dá para perceber tão facilmente. Eu costumo dizer que é fácil, às vezes, você perceber a inveja em outra pessoa, mas não é fácil perceber a inveja no espelho. Quem está entendendo aí, diga amém. Em outras palavras, só para a gente deixar isso bem definido. O que é inveja? Eu acho que não precisa de muita explicação. Eu vou tentar colocar com essas palavras. Tem alguém na sua vida que você não enxerga muito facilmente que seja isso, mas há alguém, sempre há alguém, que você não gosta muito daquela pessoa e não sabe explicar o porquê. Não sabe muito bem por que você não gosta. Mas se você quiser realmente tentar descobrir, se você começar a investigar dentro de você com vontade, com seriedade, você vai descobrir que existe um sentimento lá dentro. Você não gosta daquela pessoa porque ela está melhor do que você em alguma coisa. Ela está um pouco mais à frente do que você em alguma área da vida dela. Ela tem alguma coisa que você não tem. Ela talvez tenha alguém que você queria ter, mas não tem. Que é um outro nome para inveja que chama ciúme. Ciúme é inveja completamente, não é nem irmão gêmeo, é quase que a mesma coisa. Ela ou ele não se esforça tanto quanto você, mas ganha mais do que você. Alguém que trabalha 50% menos do que você e ganha 50% mais do que você. E a nossa reação emocional é simplesmente, não é inveja, eu simplesmente não vou com a cara daquela pessoa. Por que você não vai com a cara dela? Não sei o que é, mas eu não gosto. Eu não sei o que é, mas eu não gosto daquela pessoa. Mas se você cavar bem fundo, no seu coração, você vai descobrir que a razão porque você não gosta dela é simplesmente inveja. Não sou eu que estou dizendo, a Bíblia vai provar isso para você. E hoje eu vou chamar você de invejoso, com todo respeito, mas eu estou junto contigo. Eu estou crescendo nisso. Quer dizer, melhor ainda, eu já sou ótimo nisso, então pode ficar tranquilo, eu posso até ensinar você. Não, está caminhando ainda. A inveja nos faz querer se afastar das pessoas, porque quanto mais próximo nós chegamos das pessoas, pior nós nos sentimos a nosso respeito. Porque fica mais óbvio o que ela tem e o que eu não tenho. Fica mais claro o que ela é e eu não sou. Mas em geral, porque nós não queremos, nós simplesmente não tratamos na questão da inveja. Nós simplesmente evitamos as pessoas que nós invejamos, mesmo que nem percebamos. Não, pastor André, você desculpa, mas eu não acredito que eu tenho inveja daquela pessoa.
Tudo bem, você não precisa acreditar, mas quem sabe, à medida que a gente caminhar, o Espírito Santo vai mostrar algumas coisas que vai fazer você pensar. Porque, como eu disse, muitas vezes nós não percebemos. Precisa tratar disso na igreja, pastor? Vamos descobrir se isso é importante, porque se é um assunto que a Bíblia trata, e não pouco, mas fala bastante sobre ele, talvez seja um grande entrave na nossa vida se nós deixarmos. Talvez seja um grande problema se nós permitirmos que isso cresça dentro de nós. Alguém diz amém? Só que a maneira como a gente trata não é, eu tenho inveja. Não, a gente fala coisas do tipo assim, eu não sei o que é naquela pessoa, eu acho que ele é muito bonzinho, ele é muito certinho. Ninguém gosta de alguém assim. Você já se viu falando essa expressão antes? Deixa eu te dar uma boa notícia. Você é invejoso. Não, pastor, o negócio é o seguinte, esse cara parece que ele vive um pouco fora da realidade, ele é muito bonzinho. Eu já ouvi pessoas falando isso, vou falar, né, de mim, em alguns momentos, como se fosse um defeito. Ser bonzinho é um defeito. Não é o que eu leio na Bíblia. A não ser que você considere ser bonzinho uma outra coisa que não é. Jesus era bom? Talvez você nunca vai chamar ele de bonzinho, mas Jesus era bom. Mas ele por isso era fraco? Não. Há pessoas que vão identificar isso, na verdade elas não sabem explicar, mas aquilo projeta nelas alguma coisa. Aquilo reflete. Se o outro é bonzinho, eu acabo ficando um pouquinho mais malzinho perto dele. Porque quem olha para ele, né? Se eu sou cinza do lado dele, eu fico meio preto. Se eu sou rosa do lado dele, eu fico meio roxo. Porque ele exalta aquilo que eu tenho, ele faz exponenciar aquilo que está dentro de mim. Então eu prefiro ficar distante. Mas a gente nunca vai admitir que é inveja. A gente vai falar, eu não gosto dessa pessoa. Você já ouviu isso daqui? Não, ela tem uma beleza meio exagerada. Você acha ela bonita? É bonita, mas sabe quando a pessoa, assim, parece uma Barbie? Essa beleza meio plástica, assim. Eu não gosto disso, não. Para mim é exótico demais, é feio, é estranho. Nós usamos todas as expressões. Exótico, né? Sempre exótico. Invejosa. Você pode não acreditar. Essa daqui para mim é uma das mais legais, porque eu acho que todo mundo já deve ter falado, se eu tivesse esse dinheiro, eu não gastaria desse jeito. Você já conversou com alguém que disse, você sabe que eu fui na casa de fulano, você não acredita como é que é a casa dele, é assim, assado. Se eu tivesse esse dinheiro, nunca eu faria uma coisa dessa. Eu não vou dizer, você já sabe. Nós olhamos para as pessoas, e quando nós olhamos para as pessoas e somos críticos, quando existe algo nelas que nos incomoda, por favor, não me entenda mal, nem sempre uma pessoa te incomodar com a sua atitude precisa ser inveja, você sabe disso. Mas nós precisamos examinar isso, porque às vezes nós não queremos simplesmente admitir que é. Existe uma grande chance de estarmos sendo invejosos sem perceber. E uma das coisas que, em geral, denota isso é que nós não queremos nos aproximar muito daquelas pessoas, porque reflete em nós. Ele tem algo que eu não tenho. Elas têm algo que nós não temos. E nós acabamos por desenvolver esse sentimento. De uma maneira como se, preste atenção, as pessoas fossem o nosso problema. Aquela pessoa é o meu problema. Meu problema é com ela, eu não gosto dela. Você sabe explicar porque não sei. E em geral todo mundo faz isso também, a gente levanta a bandeira da justiça. Eu não acho que seja justo. E a gente chama de justo não necessariamente o que Deus chama de justo. Para nós, justiça muitas vezes é igualdade. Todo mundo exatamente igual, todo mundo com as mesmas coisas. Não é justo, porque eu também sou filho de Deus. A gente usa essa expressão. Não, eu também poderia. Não, eu não entendo, não é justo. O meu marido trabalha muito mais do que o marido dela e ganha menos, não faz sentido, isso é injusto. Não é justo porque nós chegamos primeiro, eles chegaram depois, e assim, assado, nós queremos que seja justo. Você sabe que quando, em geral, a gente fala que quer que seja justo, a gente quer que seja igual, a gente quer que seja equilibrado. Mas se alguém te for perguntar para você se você realmente quer isso, porque se justiça no sentido de
equilíbrio, de igualdade, por mais que seja lindo e utópico, se acontecesse da noite para o dia, de todo mundo se tornar equilibrado no nosso mundo, ou seja, todo mundo tem exatamente a mesma quantidade de dinheiro, talento, habilidades, e seja o que for, você ia ter que descer um bocado nos degraus que você já subiu. Então, honestamente falando, nós não queremos essa, entre aspas, justiça. Não, nós queremos mais. Não, nós não queremos essa igualdade, nós queremos mais. O que eu quero, né, é ser igual ou um pouquinho melhor do que você. Eu quero dirigir o carro que você dirige. Porque quando eu olho para ele, eu fico impressionado com o que você tem. Eu quero morar na casa que você mora. Eu quero ter os amigos que você tem. Eu quero caber nas roupas que você cabe. Eu quero que os meus filhos sejam melhores do que os seus, mais inteligentes, mais bem-sucedidos. Eu não conto para ninguém, porque vão achar que eu sou invejoso, mas é o que eu quero. Eu quero uma esposa ou um marido melhor do que o seu. No final das contas, eu quero muito provocar inveja em você. Eu quero muito que você olhe para mim e fique chateado com a sua vida, com o seu estilo de vida. E eu não vou admitir, mas a verdade é que eu sou invejoso. E, queridos, o que é interessante quanto à inveja é que se você conseguir ter mais, se você conseguir alcançar mais e ser mais, não resolve o problema. A inveja continua lá, ela só passa para outra pessoa. Você começa só a olhar para outros. Você estava numa fila. Sempre tem alguém menor do que você, sempre tem alguém maior, sempre tem alguém um pouquinho abaixo e alguém um pouquinho acima. Se você der mais um passo, adivinha? Tem outro na tua frente. Tem outro que você vai olhar e falar, poxa, eu conquistei o que eu queria, mas olha o que fulano conquistou. Então, de repente, você tem agora aquele carro que você sempre quis. A casa que você sempre sonhou. Finalmente, seus filhos passaram para a melhor faculdade. Você perdeu vários quilos que você queria perder. Você tem mais, você conseguiu mais, mas continua sendo uma pessoa invejosa. Vai passar para outra pessoa, sempre tem alguém que você olha e fala, poxa, a gente não consegue olhar muito para a nossa trajetória e perceber como nós chegamos longe, a gente só consegue olhar para o que a gente não tem. É uma doença do coração. E no mundo que nós vivemos é comum nós acharmos que essas pessoas, ou essa categoria de pessoas é que são o nosso problema. Esse estereótipo. Ai, pastor, não sei o que é, mas eu detesto essas magrinhas. Elas dão nos meus nervos. Ah, esses ricos são todos a mesma coisa, tudo trata do mesmo jeito, a gente cria as categorias. Ah, eu não suporto essa gente aqui, 3 pontinhos. Por quê? Simplesmente porque eu não gosto. Me dá só um minuto que eu vou descobrir o motivo, mas eu não sei, mas eu não gosto. É uma questão do seu coração. Talvez seja inveja. E a inveja nos faz acreditar que pessoas é que são o nosso problema. Ou seja, eu acho que você é o meu problema. Você acha que eu sou o seu problema. Eu acho que você é o meu problema por causa da maneira como você vive. Por causa das coisas que você tem. Por causa de como você me faz sentir. Eu acho que o problema é você. Então a melhor coisa que eu faço é me afastar de você. Quanto mais eu me afastar de você, melhor para todo mundo. Eu vou ficar bem, você vai ficar bem, a gente vai caminhar. Mas ouça, você não é, obviamente, o meu problema. Você sabe por que eu sei disso? Porque você não vai conseguir resolver o meu problema. Não há nada que você possa fazer para resolver esse problema, porque você não é o problema. A verdade é que quando nós temos inveja e nem percebemos, existe algo acontecendo dentro de nós. Existe uma revolução acontecendo de nós, a gente não sabe o que é, nos deixa confuso. Então, o que a gente sabe fazer é pegar aquilo que está em nós e lançar sobre os outros. E o que a inveja faz é que, sem perceber, nós tratamos mal as pessoas. Tanto aquelas que invejamos, quanto outras ao nosso redor. Às vezes nós somos só indiferentes. Pastor, mas a pessoa não está nem aí para mim. Pode ser que não. Pode ser que você não esteja afetando nada, mas existe um relacionamento que Deus queria que fosse curado e não está sendo.
Então, eu acho que você é o responsável por aquele sentimento. O sentimento que eu estou tendo, ele só existe porque quando eu olho para você, eu percebo ele. Quando eu olho para o que você tem, que eu queria muito ter e não tenho, isso projeta em mim a minha realidade, então eu fico com raiva de você. Eu fico chateado com você, eu acredito que você é o problema. Mas se eu parar para pensar bem, você não pode ser o meu problema, porque você não tem como resolver o meu problema. Na verdade, só existe talvez uma coisa que você pode fazer para me fazer sentir um pouco melhor a meu respeito. Você sabe o que é? Quando uma pessoa tem inveja da outra, o que essa outra consegue fazer para deixar eu me sentindo melhor? Se dá mal, né? Quando ela faz alguma coisa, que ela cai, que ela sofre, que perde alguma coisa, eu não falo para ninguém, do lado de fora eu falo assim, puxa, eu sinto muito, por dentro eu falo, finalmente. Se há inveja dentro de nós, existe esse sentimento horroroso, mas que nós não assumimos. Mas o que foi? Aquele carro novo que ele comprou, bateu, coitado. O que foi? Aquele negócio que ele ia fechar, que ia gerar 1 milhão, não fechou. Por dentro você está assim, yes. O quê? Ela engordou 5 quilos? Mas ela estava indo tão bem. Dentro da gente, a gente tem essa mistura de sentimentos, a gente pode tentar dizer que é outra coisa, mas não é horrível isso? Porque a maneira como você pode me ajudar, entre aspas, é justamente revelando quão invejoso eu sou. Porque quando alguma coisa ruim acontece com você, e eu percebo que aquilo gerou um sentimento bom, que não pode ser bom, mas um sentimento que diz, agora eu me sinto um pouco melhor a meu respeito, porque agora ele não está tão distante de mim. Agora ele se deu mal, ele teve que cair um pouco, então eu pude subir um pouquinho. E você para pensar, meu Deus, mas isso é horrível. Da onde veio isso? Do seu coração invejoso. Do seu coração que está doente com essa doença chamada inveja. As pessoas, elas vão revelar isso a mim e a você em momentos como esse. De onde vem esse sentimento? Vem do coração. Então, ouça, eu estou chegando onde eu queria chegar hoje com você. As pessoas não são o seu problema. As pessoas que acabam aflorando e mostrando aquela inveja que está lá dentro, não são o seu problema. Elas são apenas o reflexo de um relacionamento que também não está legal. Deixa eu ler para você como está lá. As pessoas que revelam a sua inveja não são o seu problema, elas são apenas o reflexo de um outro relacionamento que está doente. Existe um outro relacionamento que não está legal. E eu vou tentar ilustrar isso para você agora de uma maneira extremamente arriscada. Eu tenho certeza que você não vai esquecer o que a gente vai fazer agora, porque é arriscado por um lado, mas é uma boa maneira de fazer você guardar o que eu vou falar. Então, eu trouxe alguns presentes que eu gostaria de dar a algumas pessoas aqui hoje. Só que você tem que se encaixar numa dessas categorias. Ou seja, se você quiser se voluntariar, eu vou pedir aos pastores para me ajudarem, eles vão escolher esses voluntários. Você vai levantar a mão se for o caso. Se você não tiver um tablet e queria muito ter um, e você curte eletrônicos, se você for, levanta a sua mão para a gente descobrir. Pode levantar. Que igreja maravilhosa. O pastor nem abre a Bíblia, mas vou voltar para casa com presente. Olha que beleza. Pode vir aqui na frente, se você for chamado. Eu conheço a Carla que está aqui no meio pelo nome. Como é que é o seu nome? Marcele. E você? Joás. Nome bíblico, gente. Marcele, Carla e o Joás. Então eu vou dar um presente para cada um deles. Eu estou com 3 presentes aqui. Eu vou escolher dar o presente azul para o Joás. Segura aí, Joás, não pode abrir agora, a gente já vai abrir já no minuto. Eu escolho dar o presente rosa
para a Carla. Carla fica com o presente rosa. E o verde eu vou dar para a Marcele. Marcele, pode abrir o seu presente? Eu queria que... É só puxar aqui que sai. E tem um velcro aí, isso. Mas pode rasgar se quiser, porque a gente não vai mais usar isso. Então, a gente falou, eu convidei eles para quem quisesse receber, ganhar um tablet. Vamos ver o que a Marcele ganhou. O que é isso? É um tablet, na embalagem. Parabéns, você ganhou. Beleza. Vamos ver, então. Carla, pode abrir o seu presente? Eu não sei se é a mesma coisa, mas... Isso, é um velcro, pode tirar. Isso. O que você ganhou, Carla? Opa, não é um tablet, mas é um mouse sem fio. Muito interessante. Você queria um tablet? Ok. Joás. Vamos ver o que você ganhou, só para abrir. E Joás ganhou, opa, 2 pilhas. Para quem gosta, inclusive, eu prometo a você que elas estão carregadas. Você pode usar em controle remoto na maioria deles, tá beleza? 2 pilhas. Queridos, eu trouxe eles porque isso aqui é a representação mais ou menos do mundo que a gente vive. Então está aqui. Eu coloquei no coração deles que eu ia dar um tablet. E aí chega aqui nesse momento e eles recebem os presentes que receberam. Então, a Marcele recebeu um tablet, a Carla não recebeu um tablet. Recebeu uma coisa legal, pode ser usado, eletrônico, mouse. E o Joás está ali pensando... 2 pilhas. Agora, queridos, se você me tirar aqui dessa equação, me remover, a única coisa que eles têm para fazer é olhar um para o outro e para aquilo que eles têm. Né? Obviamente. Porque eu fiz uma escolha. Agora, preste atenção. Não seria estranhíssimo se a partir de hoje... É verdade, eu prometo que é. Marcelo ficou na dúvida. Se a Carla, que falou que queria mesmo um tablet, sair daqui hoje chateada com a Marcele. Eu não acredito que aquela Marcele, que eu nunca vi na minha vida, sei nem se ela é visitante, mas a primeira vez que eu vejo ela, saiu da igreja com um tablet. E eu ganhei um mouse. Mas tudo bem, podia ser pior, podia ter ganhado 2 pilhas. Marcelo deve estar pensando, meu Deus, que dia maravilhoso para estar na igreja. De tantas opções, o pastor resolveu pegar um negócio verde lá, me deu, e olha só, que beleza. Enquanto Joás, apesar de ter essa cara de ser um ótimo rapaz, pode voltar para o banco e ficar um pouco preocupado, chateado em ouvir o resto da mensagem de alguém que podia ter dado a ele um tablet, mas na verdade deu 2 pilhas para ele usar como quiser. Mais uma vez, é estranhíssimo pensar que o Joás vai ficar chateado com a Marcele, porque ela tem um mouse. Ou com a Marcele, que tem o tablet, ou com a Carla, que tem o mouse. Vai ficar chateado. Não vai ficar chateado, porque eles sabem muito bem que eles não têm nada a ver com essa história. Na hora que eu fui escolher e dar alguma coisa para eles, eu escolhi dessa maneira. Se eles estiverem chateados, eles vão ter que tratar comigo. Pior ainda para quem está assistindo pela internet, eu perguntei quem quer levantar a mão, pode ter levantado. Ele falou, eu não vou ganhar nada, eu estou levantando a mão para uma tela, né? Mas, de alguma maneira aqui, eu estou tentando só construir para você essa ideia de que, naturalmente, nós olhamos uns para os outros, e da mesma maneira que é estranhíssimo pensar que nós podemos ficar chateados com os outros pelo que os outros têm, eu queria chamar a sua atenção para quem realmente é o seu problema. Pode sentar, queridos. Você pode mostrar com orgulho os seus presentes, principalmente da pilha. Amém. Obrigado, queridos. Você sabe com quem que realmente é o seu problema? Quando existe algum traço de inveja na sua vida. Se é estranho um ficar chateado com o outro, você não vai sair daqui, vai para a cantina e vai falar, nossa, eu estou chateado com a Marcele. Não tem porquê, não faz sentido. Porque ela não tem nada a ver. Se você está chateado, você pensa, pastor, por que o senhor escolheu a moça
não é que você talvez não conhecia tanto para dar, é porque você não queria ficar mal com a Carla, que você já conhece um pouco mais, e para não dar para o homem. Se você tiver algum problema com isso, você não vai ter com ele, você vai ter comigo, né? Você vai me mandar um e-mail, você vai querer falar comigo depois, porque você reconhece que o problema é quem escolheu, é quem fez. Você sabe com quem é o seu problema quando você tem alguma inveja? Nosso problema é com Deus. Como a gente falou semana passada, a culpa significa eu devo a você. Inveja significa Deus me deve. Se você reconhecer nessa simples ilustração que quem recebeu alguma coisa não tem nada a ver, um não precisa ficar olhando para o outro para chegar às suas conclusões, mas quem deu, sim, tem uma responsabilidade, você vai descobrir que a inveja, no final das contas, significa Deus está me devendo. Deus me deve um corpo diferente. Deus me deve mais dinheiro do que eu tenho, ou mais do que aquela pessoa tem, ou pelo menos do que aquela pessoa tem. Deus poderia ter me dado mais oportunidades, Ele me deve isso. Deus me deve filhos mais inteligentes. Deus me deve isso e aquilo outro. Deus me deve um QI melhor ou maior. Deus me deve paz mais presente, porque eu não tive. Deus não olhou para mim. Ele poderia ter feito alguma coisa, mas Ele não fez. Tudo o que as outras pessoas têm e eu não tenho, que é uma vantagem que colocou elas à frente, coisas que me deixam com inveja, porque, e por isso eu não me relaciono com essas pessoas, porque o que elas são, o que elas têm, reflete em mim, o que eu poderia ter e não tenho, o que eu poderia ser e não sou, eu sinto como se Deus estivesse me devendo. Porque na hora que Deus estava distribuindo os seus presentes, Ele me deu 2 pilhas, enquanto deu para outras pessoas um tablet. Seu problema não é com essas pessoas, porque essas pessoas não podem resolver o seu problema. E enquanto você achar que o seu problema é com elas, você jamais vai conseguir começar a resolver essa questão do seu coração. E eu sei o que você estava pensando quando essas pessoas estavam descendo. A mesma coisa que eu pensei, meu Deus, eu não posso deixar essas pessoas irem para casa com um par de pilhas, quando eu dei um tablet para alguma pessoa. A melhor coisa que eu posso fazer é ir ali atrás e pegar mais 2 tablets e deixar a coisa equilibrada. Mas eu não vou fazer isso. E se você tiver algum problema com isso, você tem problema com quem? Comigo. Seu problema é com quem recebeu? Não, com quem deu. E a gente nunca vai admitir isso. Jamais essa frase talvez saia da nossa boca, mas quando eu tenho inveja, é isso que eu estou dizendo. Deus está me devendo. Porque Ele poderia ter me dado uma família diferente. Porque Ele poderia ter feito eu nascer em outro país. Ele poderia ter evitado aquele acidente. Ele poderia ter mantido a minha saúde quando eu mais precisei dela. Ele poderia ter mantido o meu casamento. Deus poderia ter intervido. Deus poderia ter feito alguma coisa. A crise que o nosso mundo mais tem em relação a Deus é essa. Eles não estão nem aí para Deus, mas quando alguma desgraça acontece, eles perguntam por que Deus não fez alguma coisa? Deus poderia ter me dado filhos melhores. Deus podia isso, Deus podia aquilo outro. Mas, na hora de distribuir, Ele resolveu me dar um par de pilhas. Não é justo. E aqui vai uma declaração que eu considero extremamente chocante. Talvez você nem volte mais por causa disso. Mas Deus nunca declarou na sua palavra que Ele seria, entre aspas, justo dessa maneira, desse jeito. Onde todo mundo tem as mesmas coisas, os mesmos talentos, as mesmas oportunidades, os mesmos relacionamentos. Não, pelo contrário, a Bíblia diz que Ele distribui dons, talentos, habilidades segundo a sua própria vontade. Ele escolhe e dá. Nós podemos não entender, mas é o que está escrito. Não segundo o que eu e você consideramos justo. Não, Deus, para ser justo tem que ser assim. E o Antigo e o Novo Testamento
deixam esse princípio extremamente óbvio. Eu vou colocar só alguma passagem para você, Daniel. Quem está falando aqui é Nabucodonosor, um rei pagão, mas ele chega a essa conclusão. Ele fala, ele, Deus, age como lhe agrada com os exércitos dos céus, ou seja, com os seres celestiais e com os habitantes da terra. Ninguém é capaz de resistir à sua mão ou dizer, o que fizeste, o que você fez? Como é que você dá isso para fulano e não dá aquilo para ciclano? Como? No Novo Testamento você vai ver Deus distribuindo os seus dons, dons de todo tipo que você puder imaginar. Alguns incluem até crescimento financeiro. Dá para uns e não dá para outros, e dá para outros um dom diferente, segundo Ele quer. Você pode estar pensando, André, você está querendo chegar e daqui a pouco liberar esse povo para casa pensando que Deus é o culpado dos nossos problemas? A gente vai chegar rápido lá. Mas sempre que você começa a criticar, a olhar para as pessoas pelo que elas têm ou pelo que elas são, e você começar a perceber que elas provocam esse sentimento em você, a melhor coisa a fazer é parar e pensar, peraí, o meu problema não é com essa pessoa. O meu problema é com Deus, eu estou chateado com Deus, eu acho que Deus me deve. E se você permitir que esse único pensamento entre hoje no seu coração, se você puder deixar que apenas isso seja o filtro por onde você vai processar todo esse sentimento, se você tiver coragem de tratar disso com Ele, de chegar diante de Deus em algum momento, talvez hoje à noite, e dizer, Senhor, eu acho que a gente nunca conversou sobre isso, mas eu penso que o Senhor está me devendo. Que o Senhor tirou alguma coisa de mim que eu queria muito ter. Que eu queria muito ter, eu nunca tive. Talvez seja uma das conversas mais importantes e reveladoras que você vai ter na sua vida. André, eu não posso fazer essa oração, isso é desrespeitoso. Eu acho que Deus vai mandar um raio na minha cabeça. Não, você já deu muitos outros motivos para isso. Se Ele nunca fez, porque Ele é um Deus de amor, amém? Ele é um Deus de graça, Ele é todo bondade sobre as nossas vidas. Mas eu posso chegar até Deus e dizer isso? Queridos, eu acho que Ele está ansioso para ouvir você falar isso. Porque você tem colocado a culpa em outras pessoas que não tem nada a ver. Mas Deus assume isso, que Ele é o responsável. Essa é outra questão que facilmente você vai descobrir junto com Ele. Mas Deus quer ter essa conversa com você. Se nós não ajustarmos essa parte, não começarmos por aí, nós não vamos conseguir resolver um monte de outras coisas na nossa vida. Inveja não é um assunto que de vez em quando a gente prega na igreja, ele é um assunto que aparece o tempo todo naquilo que Deus fala. Salomão chega a dizer que tudo que acontece nesse mundo parece que é movido por isso, as pessoas olhando para um lado, olhando para o outro e querendo dizer, onde que eu estou diante do que os outros estão, diante de onde os outros estão. Uma vida de comparação o tempo todo, que não é nem um pouco saudável, que não nos ajuda em nada. Porque Deus, quando fez você, sabia exatamente o que estava fazendo. Quando Ele deu o que Ele deu a você, Ele sabia exatamente o que estava dando. Agora, você fazer o que tem que fazer com aquilo que Ele colocou nas suas mãos, é uma responsabilidade sua. Quando Paulo fala sobre amor, no capítulo famoso, 1 Coríntios 13, está escrito lá, o amor é paciente, o amor é bondoso, não inveja, não se vangloria, não se orgulha. Para você cumprir a maior parte do que a Bíblia pede a você, que é andar em amor, você não consegue começar se você não tratar desse assunto primeiro. Se eu chegar até Deus e pastor e falar, meu problema é contigo, meu problema é que você está me devendo, você não me deu alguma coisa. Aonde que a gente vai chegar? Eu sinceramente não sei. Eu sei do que eu tenho que tratar com Ele. André, você realmente acredita que Deus me deve? Não. Eu acredito que Ele deve a mim. Se existe algum pingo de inveja na minha vida, eu posso nunca dizer, mas é isso. Se existe um pingo de inveja na sua vida, você pode nunca dizer, mas você está dizendo, Deus está me devendo. Porque Ele dá o que Ele quiser dar, a quem Ele quiser dar.
Claro que Deus não deve nada, nem a mim, nem a você. É óbvio. Mas se essa conversa não começar por aí, se você não começar a tratar por aí, você não consegue dar nenhum outro passo. Então, o meu desafio para você é esse. Reconheça que você acha que Deus deve alguma coisa. Não estou dizendo que Ele deve. Reconheça que você acha isso, que Ele deve a você. O número 2 talvez não seja para todo mundo. Confessar a sua inveja não é para todos, mas talvez a inveja tenha destruído alguns relacionamentos. Há pessoas que você não fala mais há muito tempo. Eu já vi inveja destruir relacionamentos familiares, pai, filho, irmãos. Então, às vezes é importante chegar e dizer: olha, é difícil para mim dizer isso, é um desafio para mim, mas eu queria que você soubesse que o que você conquistou, o que você fez, o que você tem, em algum momento causou em mim um desconforto, uma inveja. Tem que ser corajoso para fazer isso. Não é para todo mundo, mas em alguns casos tem que acontecer, porque se a confissão não acontecer, o perdão também não pode acontecer. E essa última parte é o hábito. Lembra que eu falei que eu ia te convidar para alguns hábitos do coração? Essa última parte é o hábito. Aprenda a celebrar publicamente as pessoas que lhe provocaram inveja. Aprenda a celebrar o sucesso delas. Que lindo o seu vestido. Muito bonito mesmo. Olha, a sua casa é fantástica. Eu sei que enquanto eu estou falando, você pensa: pastor, mas parece uma falsidade, né? Olha, os seus filhos me encantam. No trabalho, olha, que ideia sensacional você teve. Gente, não foi uma ideia sensacional, que ideia ótima. Lá no fundo, para todas essas você está pensando: eu queria que fosse eu. Mas não foi você. Mas você está aprendendo a celebrar aquilo. Pastor André, mas não vai ser falsidade fazer isso? Não vai ser falta de sinceridade? Não, é ou não é verdade que ela está bonita naquele vestido? É. A não ser que você queira só bajular. A não ser que seja mentira para você. A pessoa não está bonita, mas você quer dizer isso? Nem entra, que não tem inveja nenhuma, é uma bajulação, uma mentira, isso é péssimo. Agora, se aquilo está provocando em você um sentimento ruim, você sabe que aquela pessoa está um pouco acima de você e provoca esse sentimento: você está muito bonita, olha, você perdeu uns quilos aí, está de parabéns, sua casa é fantástica. Não é fantástica, foi uma boa ideia que a pessoa teve? Foi, então não tem falsidade, é verdade. Você só não estava tendo coragem de falar antes, porque um sentimento não permitia. Então, queridos, meu convite para você nessa noite é: admita, em primeiro lugar, essa verdade. O seu problema é com Deus, é com aquele que distribuiu os presentes. E da mesma maneira que é uma loucura, que é insano os três aqui ficarem chateados um com o outro, mas se algum deles, aqui os três, a Marcélia, a Carla e o Joás, nutrissem dentro deles, pensando assim: eu acho que a Marcele vai ter um bom coração e vai me dar aquele tablet. É simplesmente uma presunção, sem nenhuma base. Mas ainda assim não tem por que ficar chateado, porque ela não tem nada a ver. Ela simplesmente recebeu, ela simplesmente ganhou. Eles vão ficar chateados? É comigo, se quiserem ficar. Né? Vão ficar chateados. Poxa, André, você sabia o que tinha no azul, você sabia o que tinha no verde. Na hora de escolher, você escolheu assim, para você levar para casa algo muito maior do que esse presente. Se você permitiu que a sua inveja afetasse algum relacionamento seu com outras pessoas, de uma maneira que ficou perceptível, talvez você esteja devendo desculpas a alguém. Vale a pena se aproximar e confessar. Essas pessoas não sabem por que você as trata assim. Não sabe por que existe essa frieza. E finalmente desenvolva esse hábito intencional e expressivo de celebrar o sucesso dessas pessoas, em alta voz, publicamente. Faça isso até você perceber que Deus arrancou totalmente de você o que estava lá enraizado: inveja, ciúmes, sentimentos escondidos. Quando você celebra em alta voz o sucesso da outra pessoa, que você nunca fez antes, que as pessoas vão até estranhar.
você começar a pensar, como é que vai ser isso? Na minha vida, na minha história. Se eu começar a falar, a pessoa fala, enlouqueceu. Nunca falou nada, agora está dizendo, está elogiando. Sim, você sabe o que você está fazendo no final das contas? Você está falando com você mesmo, inveja? Eu sei que você está escondido. Você não está mais no escuro, não. Eu estou jogando uma luz em cima de você. Você vai sair. Você não vai permanecer mais na minha vida. Você está exercitando algo novo dentro de você que vence isso. Festejar ou celebrar o sucesso dos outros destrói o poder da inveja na sua vida. Vai tudo bem aí dentro? Há alguém que tem provocado inveja ou ciúmes em você? Mas você chama de qualquer outro nome menos isso. Mas na verdade, é isso. As pessoas incomodam você pelo que elas têm, ou pelo que elas são, ou pelo que elas conquistaram. Quando nós orarmos agora, você seria capaz de dar algum passo? Você seria capaz de começar a pensar nisso? De fazer uma oração dizendo, Senhor, eu preciso começar, eu preciso dar um passo. Eu estou descobrindo que não faz sentido eu ficar chateado com pessoas, mas eu queria que você soubesse que eu estou chateado contigo. Pastor, o senhor sempre disse que isso é uma ignorância imensa. Eu continuo achando que é, mas Deus sabe da nossa infantilidade, da nossa maturidade. Ele vai até onde nós estamos e tratamos. Ele trata conosco. Um pai sábio consegue lidar com a sua filha, criança, que está chorando por uma bobagem. Ele senta do lado. Filho, eu sei, é sério. Eu sei, não é sério coisa nenhuma. Mas vamos tratar disso. Porque isso cura, isso sara. Não tem nada de errado. Deus não vai ficar chateado com você. Mas se é uma verdade, se você percebe, você precisa dizer assim, eu não gosto do fato de que fulano tem aquilo. Eu não acho justo. Se você não começar por aí, se você não começar pelo menos a aceitar o fato de que enquanto você estava com inveja, você estava com problema com Deus, com um relacionamento quebrado, rompido, doente com Ele, e não poderia fazer mais, não poderia fazer o que Ele te pede, que é amar, porque amor não pode ter inveja. Enquanto não começar por aí, sarar isso, você não consegue dar os próximos passos. Mas a minha pergunta para você, a gente consegue? Será que a gente consegue começar isso hoje? Será que a gente consegue começar hoje a pensar nesse momento, se necessário for, de chegar até alguém e confessar? E principalmente, hábito é hábito. O hábito não é uma coisa que você faz uma vez só. Para ser um hábito, você tem que repetir, de começar a celebrar quando outros têm isso. André, você tem esse problema? Eu sou igualzinho a você. Eu nunca vou contar para você, né? Eu nunca vou chegar aqui e abrir o meu coração. Mas você sabia que entre pastores existe uma competição velada, escondida, diabólica? Você acha que eu não sou tentado? Quando uma igreja é muito bem sucedida, de olhar para aquele pastor e falar, mas eu sou muito mais inteligente que ele. Não entendo. Você acha que eu não sou tentado? De quando um projeto, um programa funciona tão bem na igreja tal, mas na minha não consegue dar certo, não anda. Você não acha que eu sou tentado a olhar para isso tudo e dizer, e dentro de mim, sem eu perceber, eu acho que é meu problema com aquela pessoa, mas é com Deus. Até que eu vou descobrir, orando, falando com Ele, Ele vai dizer, não, André, sempre foi só você, dentro de você, mas eu vou te ajudar a vencer isso dentro de você. Eu vou te ajudar a ajustar isso no seu coração, porque eu tenho um plano para você. Você consegue ouvir Deus dizendo isso para você hoje? Ele tem um plano para você que não envolve ficar olhando para o lado, se comparando com ninguém, porque é específico. Quando Ele fez você, tinha um propósito só para você. Ninguém pode fazer o que você vai fazer. Ele te fez desse jeito.